O setor a apresentar a linha do tempo 4.000 anos antes da era cristã. Adonai criou o mundo por sua palavra causa da iniquidade do homem em 2.300 antes da era cristã. As águas do dilúvio cobriram a terra. Noé e seus filhos formam uma nova geração em 2163. Abraão nos céus em outros caldeus onde foi chamado para servir a único Deus. Agora o Senhor disse a Abraão: sai-te da sua terra e da tua parte interna da casa de seu pai para a terra que Deus mostrara dele. Em 2066 antes da era cristã começou a vida de destaque em sua peregrinação na terra do planeta. Em 2006 antes da era cristã, mas seus acordes que partiu para falar com medo de seu irmão Jacó retorna para cada um em 1986 antes dela que está. Mas seu José, odiado por seus irmãos por causa de seus sonhos e visões, é capturado pelos dois irmãos, vendido como escravo em abril a 8 anos de prisão. José nomeado governador 1800 beijo antes da era cristã. Os filhos de Israel desceram ao Egito em 1720. A senhora que estava sob o poder no Egito se começam a oprimir o povo de Israel. Moisés Machel e 1500 de Suco em 1430 por considerar que está ele foge do êxito do evento. E Lidiana 90 anos depois Moisés voltou ao Egito sob o comando de Adonai para tirar o povo da escravidão após 10 pragas de amostras de uma janela sobre Israel. Segue rumo à terra. Tal êxito do time criou por volta de 1443 antes da era cristã. Por volta de 1440 antes da era cristã, Josué e o povo de Israel entraram na terra da promessa. Música. O setor a apresentar a linha do tempo 4.000 anos antes da era cristã. Adonai criou o mundo por sua palavra causa da iniquidade do homem em 2300 antes da era cristã. As águas do dilúvio cobriram a terra. Noé e seus filhos formam uma nova geração em 2163. Abraão nos céus em outros caldeus onde foi chamado para servir a único Deus. Agora o Senhor disse a Abraão: sai-te da sua terra e da tua parte interna da casa de seu pai para a terra que Deus mostrara dele. Em 2066 antes da era cristã começou a vida de destaque em sua peregrinação na terra do planeta. Em 2006 antes da era cristã, mas seus acordes que partiu para falar com medo de seu irmão Jacó retorna para cada um em 1986 antes dela que está. Mas seu José, odiado por seus irmãos por causa de seus sonhos e visões, é capturado pelos dois irmãos, vendido como escravo em abril a 8 anos de prisão. José nomeado governador 1800 beijo antes da era cristã. Os filhos de Israel desceram ao Egito em